Olá pessoal, eu sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, estou ministrando para vocês este curso de Administração Financeira e Orçamentária. E nesta aula nós iremos abordar um assunto que cai muito em concurso público, é muito cobrado, muito exigido. Porém, é um assunto muito fácil, vocês vão perceber que no final desta aula vocês estarão competitivos, legal? Professor, qual é o assunto? O assunto é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, chamada LDO. Eu digo para vocês, gente, que esse assunto aqui é muito potencial, mas muito potencial mesmo. Quase todas as provas de concurso público onde cobra-se este assunto LDO, provavelmente irá cair uma questão deste assunto. E o professor está trazendo para vocês as últimas tendências de questões referentes a esse assunto. Legal? Ok, vamos para o nosso conteúdo, né? Então, a LDO, primeira informação importante, o aluno tem que assistir às aulas na sequência. Se pular a sequência, vai ter problemas. Nós assistimos a primeira aula, que foi o quê? Foi as noções do sistema de planejamento governamental. Lá, nós aprendemos que o sistema de planejamento governamental está previsto no artigo 165 da Constituição, que diz o seguinte: leis de iniciativa do Poder Executivo estabelece. Em aulas passadas, o professor já comentou detalhadamente para vocês o significado dessa palavra iniciativa. Inclusive, fizemos o que? Exercícios. Então, leis de iniciativas. Primeiro, plano plurianual, planejamento estratégico governamental. Segundo, leis de diretrizes orçamentárias. Parte da doutrina já considera a LDO, lei de diretrizes orçamentárias, como planejamento tático do governo federal, da administração pública. E o terceiro instrumento são os orçamentos anuais, chamado de LOA. Já fizemos a aula de planejamento plano plurianual, agora nós iremos estudar a LDO, e na próxima aula, com certeza, orçamentos anuais, a LOA. Informação importante, para começar, para não errar mais. A previsão da LDO é uma previsão constitucional. E a LDO será uma lei ordinária. Lei ordinária, não é lei complementar. Se na sua prova disser que a lei orçamentária a LDO é uma lei complementar, está errado. Já vi questões nesse sentido, ok? Legal. Coisas básicas, até agora não acrescentei nada para vocês. Vamos começar a estudar. Artigo 65, inciso 2º, há a previsão constitucional da criação da LDO. A LDO, o conceito de LDO é importante demais, gente. O conceito da LDO está previsto no seu parágrafo 2º do artigo 1º, do artigo 165 da Constituição, perdão. O parágrafo 1º do artigo 65, gente, olha só, olha a lógica. Artigo 65, inciso 1, 2, 3. Inciso 1, plano plurianual. No parágrafo 1º, há a conceituação do quê? Do conceito do PPA. O parágrafo 2º está hospedado o quê? O conceito da LDO. Ok, vamos fazer para vocês. Eu vou usar a mesma metodologia que o professor usou no PPA, vou fazer uma leitura e após a leitura, o professor vai fazer algumas considerações explicativas em relação a este conceito. E essas considerações explicativas que provavelmente irá ser cobrado em sua prova, ok? Vamos lá. Parágrafo 2º do artigo 165 da Constituição. Importante, destacam esse artiguinho. A Lei de Diretrizes Orçamentárias compreenderá as metas e prioridades da administração pública federal, incluindo as despesas de capital para o exercício subsequente, orientará a elaboração da Lei Orçamentária Anual, disporá sobre as alterações na legislação tributária e estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras de fomento. Ou seja, o que temos de conteúdo significativo em relação à LDO
na Constituição, está aqui no seu parágrafo 2º. Nós vamos estudar agora detalhadamente cada um desses assuntos, tá até colorido, né? Vermelhinho, azulzinho. Por quê? Porque para dar um destaque para vocês que cada cor dessa vai ter um significado para a gente. Professor, LDO, dá uma dica para mim. O que eu tenho que estudar? Eu quero ler. Tem que estudar o artigo 65 e além do artigo 65 você deverá fazer o seguinte: a leitura da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, olha só, eu vou dizer para vocês o seguinte: a tendência das questões sobre a LDO. Constituição, fundamental, importante. Até pouco tempo atrás, a grande maioria das questões sobre a LDO versava sobre esse parágrafo aqui, o parágrafo 2º. O aluno que memorizasse, entendesse o mecanismo da LDO, pronto, gente, com certeza ele sairia bem. Porém, nos últimos 2, 3 anos, todas as bancas examinadoras, em especial a Fundação Carlos Chagas e a banca CESP, a banca do CESP, tem cobrado esse assunto não com luz, sobre a luz da Constituição, mas sim sobre a luz da Lei de Responsabilidade Fiscal. Depois que nós terminarmos essa explicação da Constituição, nós iremos estudar a LRF, alguma coisa básica, porque tem uma lei específica, tem uma aula específica sobre a LRF, quando nós detalharemos isso. Mas, para não deixar suspense, anotem isso que eu vou falar para vocês. Leitura obrigatória. Claro, o parágrafo 2º do artigo 65 e o artigo 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal. O artigo 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal, ele trata exclusivamente sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Não cai, gente, despenca. Esse artigo 4 está despencando nas provas de concurso público. Então, hoje ainda nessa aula nós vamos fazer alguma leitura em relação ao artigo 4º da LRF, ok? Dica, artigo 4º da LRF despenca. Não cai uma questão, não. Ok, vamos lá. Antes de entrar nos detalhes, uma informação importante, que a LDO foi introduzida ao nosso sistema de planejamento governamental pela Constituição de 88. Ou seja, é um instrumento relativamente recente. Então, a LDO foi introduzida pela Constituição Federal de 88, na qual disciplinou que esta é de iniciativa do Poder Executivo e deve ser elaborada anualmente. A LDO é introdução. Antes da LDO, como é que operava o sistema de planejamento governamental? Nós tínhamos o orçamento, a LOA. A LOA existe já há centenas de anos no Brasil, ok? Quase 200 anos já existe a LOA, a Lei Orçamentária Anual, já tem algum tempo já. E, então nós tínhamos antes de 88, nós tínhamos o quê? Os orçamentos anuais de investimento. Atenção, orçamentos anuais de investimento, hoje, fazendo uma analogia para vocês, equivale ao plano plurianual. Então, o plano plurianual substituiu os orçamentos anuais de investimento. Então, nós tínhamos orçamentos anuais de investimento e a lei orçamentária. Nós tínhamos uma lacuna, um espaço muito grande entre os orçamentos anuais e a LOA. Por isso foi introduzido o que? A LDO. A LDO é uma lei que prioriza as ações de governo. Ok? Vamos lá. Primeira consideração sobre a LDO. Diz o seguinte, que a lei das diretrizes orçamentárias, definirá as metas e prioridades da administração pública federal. Então, a LDO estabelece o quê? As metas e prioridades da administração pública federal. Como é que funciona isso? Comigo, vamos lá. Aqui. A LDO estabelece metas e prioridades da ação governamental para a administração pública. Essas prioridades é aquilo que eu expliquei para vocês na aula passada. Vamos supor que em 2011, a prioridade do governo, 2012, a prioridade do governo seja educação. Se a prioridade é educação, ele vai orientar a elaboração da LOA com os orçamentos em educação, porque essa é a
prioridade governamental. E essa prioridade ela é transcrita através de metas. Tá? Em síntese, importante. O PPA planeja. A LOA prioriza. PPA planeja. A LDO prioriza. E a LOA quantifica. A LOA executa? Não. Quem executa são os órgãos. De novo, a LOA executa? Não. Quem executa são os órgãos da administração pública, o aparelho do Estado. Novamente, PPA planeja planejamento estratégico de 4 anos. LDO prioriza. LOA quantifica. Ok? Então, e vai priorizar através de metas e prioridades. PPA, 1 a cada 4 anos. PPA pode ser revisto e é revisto anualmente. Então nós temos 1 PPA e 4 LDO. Da LDO, 4 LOAs. Pronto, essa estrutura, gente. De novo, nós temos 1 PPA, 4 LDOs e cada LDO tem uma LOA. Essa é a estrutura de planejamento governamental no Brasil. Ok? 4 LDOs. Vamos continuar. Segunda consideração. A LDO tem a obrigação de orientar a elaboração da LOA. Ela orienta a elaboração da LOA. Ela orienta. Ou seja, cria critérios e mecanismos normativos mais diversos para que o orçamento seja elaborado em consonância com os planos estratégicos do governo. Lembro que os alunos que a LDO deve estar em consonância com o PPA. Gente, olha só. Atenção. Todos os instrumentos, tanto a LDO, a LOA e o PPA, tem que ter uma aderência entre esses instrumentos. Inclusive é um princípio constitucional. Se não houver essa aderência, não tem por que esses aparelhos, esses instrumentos serem constituídos. Mas olha só. O orçamento, a lei orçamentária, não é uma lei, qualquer lei, gente. É a lei, é um artigo definido. Você está trabalhando em sua repartição. Você deseja fazer alguma coisa. Você chega lá no setor, a primeira pergunta que o burocrata irá fazer para você é o seguinte: está previsto no orçamento? Se você falar assim, não está previsto. Se ela falar, não está previsto, então você não pode fazer. Então a LOA, é a lei orçamentária. A LDO, quando o legislador teve a sabedoria que as regras para se elaborar a LOA deverão ser definidas com antecedência. E serão definidas aonde? Na LDO. De novo. Orienta a elaboração da LOA, ou seja, as regras na qual a LOA será submetida para a sua constituição serão definidas aonde? Na LDO. Voltando aqui, gente, olha só, novamente, para explicar para vocês. PPA planeja. LDO vai priorizar e orientar a elaboração da LOA. A LOA simplesmente o que, gente? Quantifica. O orçamento é uma peça que tem previsão de receita e fixação de despesa. Então vai quantificar a receita e vai quantificar a despesa. Porém, as regras do jogo para a elaboração da LOA já foram previstas com antecedência na LDO. LDO. Fácil, né, professor? Fácil, né, gente? Fácil. Por exemplo, LDO define a utilização da reserva de contingência. Aqui, exemplo, reserva de contingência. Define a utilização da reserva, ou seja, o percentual sobre a receita corrente líquida. A LOA vai fixar os valores e a administração pública vai executar caso ocorra os fatos da reserva de contingência. Legal? Tudo bem. Agora é o seguinte.